Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Boa noite também a todos que nos acompanham pelo canal do Centro Espírita Miguel Oficial, pelo YouTube. Vamos dar início à nossa reunião, vamos ouvir a página de preparação com o nosso irmão Edivaldo, em seguida a prece, depois o nosso irmão Edson trará a página do Evangelho de hoje. Obrigado. Uma boa noite a todos vocês que aqui se encontram e para você que está nos acompanhando através do YouTube no nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial. Você que está de casa, eleve também, assim como os demais aqui, seus pensamentos ao alto e vamos ouvir a página de preparação do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 152. Vem. E quem o ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Está em Apocalipse 22, 17. A Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem, frequentemente, grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe um apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem! Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeça sob os fardos do mundo? Vem! Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Graças a Deus. Graças a Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Ouvimos o teu chamado e aqui estamos reunidos em teu nome para aprender um pouquinho mais das leis de Deus, através do teu Evangelho, mas também através dessa reunião que pertence a esta casa, que nos acolhe, nos consolando e aos pouquinhos, à medida dos nossos entendimentos, nos libertando, Senhor, dessas amarras que ainda nos mantemos presos. Que o teu amor e a tua paz sustente a todos nós nesses minutos que estão se iniciando até o término de nossa reunião, dando-nos a certeza desse fortalecimento diante dos nossos desafios. Porque contigo, Senhor, somos mais fortes, mais determinados. Ampare a todos, Senhor, a nós encarnados, mas também aos nossos irmãos desencarnados, por aqueles que não têm quem peça por eles, aqueles que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos manicômios,
nas penitenciárias, nas ruas, Senhor, aonde tiver um irmão, que o teu amor e a tua misericórdia alcances. E envolvidos, Senhor, nessas vibrações de amor e de paz, te pedimos a permissão para iniciarmos a nossa reunião da noite de hoje, te dando graças por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ouvir então o nosso irmão Edson, o Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos, gente. Vamos então dar continuidade ao capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer uma breve revisão do que esse capítulo já nos trouxe até o momento, né? Na semana passada, o nosso irmão Arthur, aqui presente, né, junto de sua filhinha Manuela, pode dar uma olhadinha para ele. Olha o sorriso, gente. Olha só aí. Porque só de olhar eu já estou aqui, já num outro plano de vibração. Então, nessa ocasião, a gente até trocou, né, Arthur? Porque eu precisei fazer uma viagem. E ele nos esclareceu inicialmente alguns pontos que são passagens de Jesus muito importantes que justificam, né, inclusive o título desse capítulo, né, Amai ao próximo como a si mesmo. E o autor, nessa reunião, então, ele refletiu um pouco sobre as principais passagens do Evangelho que falam um pouco sobre isso. E a principal dela é uma que está lá em Mateus, capítulo 22, onde um doutor da lei, né, justamente para tentar Jesus, faz aquela famosa pergunta, né? Qual o maior mandamento da lei? Né? Lei que já era a lei mosaica, presente, né? E que ali na Palestina os judeus já, né, seguiam. Né? E ele respondeu o quê? Não vale o Arthur nem a Manuela, que já sabe. Qual o maior mandamento? O doutor da lei, né, perguntando a Jesus. Poderia ser óbvio, né? Alguém se aventura? Hã? Muito mesmo, muito bem, é isso mesmo, né? E ele fez mais, né? Ele fez mais, ainda asseverou que toda a lei e os profetas estavam contidos, né, nesse mandamento, digamos assim, duplo, né? Mas que na verdade fala de uma coisa só, né? Vocês vão concordar que para amar a Deus é preciso amar o próximo. E essa reciprocidade, né, de fazer aos outros, né, o que quereríamos que fizessem a nós, né, também foi anotado por Lucas. Então não há dúvida sobre essa passagem, né? Ambos esses irmãos anotaram essa passagem de Jesus. Ele depois também refletiu um pouquinho sobre a parábola do mau servidor, onde fica evidente a necessidade do perdão, né? O que também tem tudo a ver com essa questão de amar o próximo como a si mesmo, né? Afinal, nós também somos, né, imperfeitos, e o que normalmente nós desejamos? O perdão, né? Então é importante perdoar, né? Afinal, essa reciprocidade está dentro do maior mandamento a que Jesus se referiu. Isso, né, introduziu o nosso irmão na semana passada. Hoje nos foi dada a tarefa da gente conversar sobre uma outra passagem, mas que também fala, né, sobre mais um episódio dos fariseus tentando colocar Jesus numa situação difícil, né? E essa lição ela foi anotada tanto por Mateus, no capítulo 22, versículos 15 a 22, e por Marcos também, no capítulo 12, nos versículos 13 a 17. Em que novamente esses fariseus tentam colocar Jesus naquela situação de conflito perante os governantes de então, né? No caso aí, o Império Romano. Mas a gente vai ver, né, que, como sempre, né, Jesus aproveita o momento e nos dá uma lição de sabedoria, né,
que é o que nós vamos mais ou menos conversar agora. Vamos ler o trecho, né, de Mateus aqui, que fala sobre isso. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si, fizeram uma reuniãozinha, né, prévia, para enredá-lo, né, enredar Jesus com as suas próprias palavras. Então a ideia era sempre essa, né, comprometer Jesus através do que ele viesse a dizer. Em companhia dos herodianos, então veja bem, eles não vão sozinhos falar com Deus, com Jesus. Eles vão em companhia dos herodianos. Quem são os herodianos? Né? Não necessariamente são soldados, mas exatamente representantes, né, da dominação romana ali na Palestina. E o que eles tinham de comum? Né? Eles eram ferrenhos perseguidores daqueles que tivessem envolvidos em movimentos subversivos. Né? Quer dizer, qualquer coisa que você dissesse ali que desse a entender que era contra o Império, né, seria preso e quiçá não coisa pior, né, que a gente sabe muito bem como é que era a justiça naquela época. Né? Então esse é só para a gente, né, continuar aqui dentro do contexto. Né? Então eles mandaram os discípulos dizer a Jesus o seguinte: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque os homens não consideram as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? 2 pontos. É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Bom, continuando aqui a missiva do Mateus, diz ele: Jesus, porém, lhes conhecia a malícia. Respondeu então: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo eles lhe apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e essa inscrição? Né, na moedinha deles lá. De César, responderam eles. Então observou-de Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Então esse denário, né, era uma moeda de prata, né, que era da mais comum que tinha na época. Ela era o suficiente para um trabalho de um dia, de um trabalhador. Né? E é interessante que depois de algum tempo, né, esse tipo de moeda, né, esse nome ele ainda ficou, né, sendo usado em moedas de outros países, de outras nações, né, por algum tempo. Inclusive nossa palavra dinheiro, né, que vem de dinheiro em espanhol, ela vem do latim denarius. Né? Mas foi justamente nesse denário aonde você tinha esculpido ali a imagem do então imperador Herodes. E foi dessa característica que Jesus se utilizou para dar essa lição. Que lição foi essa? Né? Vamos antes a gente procurar a contextualização que o Kardec faz dessa passagem. Né? Isso está lá no item 6, que segue essa passagem aqui. Ele diz o seguinte: a questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste imposto constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus, que era essa, né? É-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Então é preciso que a gente entenda o contexto. Né? A coisa já estava evoluindo a tal ponto, né? Bom, sabe-se muito bem que quem é, né, que povo que vai gostar de tributo, né? Mas ali os representantes, né, do Sinédrio estavam já misturando isso, né, essa indignação com questões religiosas, e apresentam isso a Jesus. Então havia nessa
pergunta uma armadilha, como diz Kardec aqui. Contavam eles, né, conforme a resposta, excitar contra Jesus a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que desconhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Né? Então a gente vê, né, que com apenas uma frase, né, Jesus frustrou o êxito, né, daquela pergunta que parecia sem saída, né? Parecia sem saída. Parecia assim dizer, olha, vai ter que dizer uma coisa ou outra, e as duas comprometiam ele, né? Uma comprometia perante o Império Romano, a outra comprometia contra eles mesmos, né? Contra os doutores da lei. Então, a gente vê que essa lição, na verdade, é uma lição que acaba sendo, né, de justiça. Né? E o que é justiça? Né? Aí eu vou buscar aqui a ajuda da pergunta 875 do Livro dos Espíritos, em que Kardec perguntou aos espíritos superiores como é que se pode definir a justiça. E aí a resposta: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, né, essa é uma definição importante para a gente até entender, né, por que uma das lições de Jesus tem esse caráter. Né? Mas é lógico que ele tem esse caráter dentro dessa ótica, dentro dessa resposta aqui. Há uma subpergunta da pergunta 875, né? Bom, já que está dizendo que a justiça consiste em respeitar o direito, né, dos demais, mas aí o Kardec pergunta, né? Kardec era chato, né? Mas ele fazia as perguntas. Que é o que determina esses direitos? Né? E aí ele fala duas coisas, né? A lei humana e a lei natural. Né? E a gente sabe, gente, que a característica da lei humana, né? Qual é a característica da lei humana quando a gente olha do ponto de vista histórico? É que ela muda, ela é mutável, não é verdade isso? Né? Ele até diz aqui, né, na resposta, né, da subpergunta A: vede se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a verdadeira justiça o direito que os homens prescrevem. Então, uma outra relatividade, né, dentro da nossa definição sobre justiça, né, que é justamente essa. Né? A justiça humana, aqui, né, estava se colocando em questão nesse episódio envolvendo Jesus, né, ela é mutável. E mesmo que a gente tenha que admitir, é imperfeita, né? Mas é, com o tempo, aperfeiçoado. E ela se desenvolve de acordo justamente com a nossa evolução. Né? Agora, enquanto ela existe, ela é aplicável a nós. Porque justamente as leis humanas, elas são compatíveis com o nosso estágio evolutivo. Né? Porque se a maioria da população ela tem um senso de justiça mais elevado, assim isso se expressa nas suas leis. Se não tem, né, como fica. Ela fica imperfeita e só vai se aperfeiçoar conforme também nós nos aperfeiçoemos. Além disso, há uma outra característica que distingue, né, a justiça divina e a justiça humana. Né? É que muitas das transgressões, né, que ocorrem em injustiças nem sempre são vistas, né, capturadas pela justiça humana. Mas todas elas, sem exceção, são registradas pela justiça divina, né, particularmente no seio de nossa consciência, ainda que nós não despertemos de imediato para ela, mas o futuro sempre vai nos trazer essa possibilidade. Bom, falei isso tudo,
Mas aí vem a pergunta, por que então essa passagem do Evangelho, né, dai a César o que é de César, se ela está tão relacionada à questão, a uma lição de justiça, né, por que ela foi incluída nesse capítulo? Né? Amai, né, conforme, né, a gente gostaria de ser amado. Né? E aí isso é explicado no item 7 pelo Kardec. Vamos ler juntos? Né? Vamos prestar atenção juntos. Ele diz assim: dai a César o que é de César não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequência daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, conforme queiramos que os outros procedam para conosco. Não deixa de ser, né, de ter muito a ver com a questão ou com a definição de justiça, pergunta 875 lá. Então ele condena, Jesus, todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Ele prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Assim nos explica Kardec. Então, por isso que ele está falando aqui. É justiça, mas também é, dentro daquele mandamento maior, né, que a gente vê a reciprocidade, né, do amor que nós queremos, né, temos que dar também. Né? Então, dentro dessa ótica, né, a gente pode ver, né, que há uma tentativa de Jesus nos trazer a conscientização do respeito às leis humanas em geral, né? Ainda que elas sejam imperfeitas. Né? É importante, então, que isso seja feito com disciplina e equilíbrio. Por que acontece? Se a gente deixar, né, que a nossa indignação, né, muitas vezes imatura, né, em relação a isso, ela chega a determinados níveis, né, a gente vai acabar com essa indignação, né, imatura, impensada, acabar, né, transgredindo as leis divinas. Né? Então a gente vai estar chateado com uma injustiça e vai acabar provocando também uma transgressão às leis divinas. Então há um equilíbrio que precisa ser respeitado nesse aspecto. Né? E isso é muito bem explicado pelo Espírito Emmanuel. Lá no livro Pão Nosso, eu resgatei esse trecho aqui que eu vou ler com vocês, porque tem coisas que a gente tem que ler, gente, porque esses espíritos são muitos de escola, fazer qualquer tipo de resumo, né, só depois da gente ler. E existe uma página lá, né, o capítulo 102, que se intitula Nós e César, em que ele diz o seguinte, e isso trazendo essa lição para a atualidade. Então entendam aqui que ele está trazendo isso para a atualidade, como vocês vão ver. Em todo lugar do mundo, diz Emmanuel, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Então continuamos tendo os nossos Césares, né? Sejam legisladores, sejam governantes. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. Estão acompanhando? Aqui ele já está começando a dizer para a gente, né, que normalmente, quando a gente reclama muito de governos, reclama muito de legisladores, mas aquilo ali espelha, né, uma média do que nós somos como cidadãos. Né? Aquilo que eu falava inicialmente. Vamos lá, vamos continuar a ver o que ele fala aqui. Coletividades ociosas, já falei isso. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. Então, apesar disso, né, reclama a execução nossa dos nossos compromissos. Bem-vindo, minha filha. Olha para cá. Deixa eu ver. Não escuta, não? Não escuta, não? Bem-vindo.
Não enxerga também, não? Não, ela escuta, mas não enxerga. Ela escuta? Escuta. Então, tá bom. Como é que é o nome dela? Dilma? Ilma. Dona Ilma, você está bem? Estou bem, graças a Deus. Seja bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Obrigada. Então, olha só. Ele continua aqui dizendo para a gente, olha, o aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações, perante as atuais leis, que são produzidas por legisladores atuais, que representam a nossa sociedade. Então isso tudo tem que ficar claro. Naturalmente ele está fazendo aqui um paralelo, até porque ele está se referindo a essa parábola, essa passagem de Jesus, aonde nós tínhamos o que lá que eu falei inicialmente para vocês, aquela mescla da religião com esse problema na época dos romanos. Então ele está pedindo aqui que não se faça isso, que seria repetir aquele erro. Se há erros nas leis, diz ele, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que a desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Há decretos iníquos, injustos. Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não deis a César o vinagre da crítica acerba, ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. É ou não é atual? Não é, gente? Porque a gente sempre vai ter os nossos Césares, sempre vão ter os nossos governos. Mas a gente sempre olha, às vezes, como se tudo fosse externo, que nós não tivéssemos contribuição nenhuma nesse estado de coisas. E mais ainda, como se não entendêssemos que se nós estamos num planeta, num orbe de prova e expiação, um orbe em que ainda a imperfeição se coloca, e ela representa o que também nós somos, porque nós temos as nossas, é preciso então que a gente não complique a coisa. A gente pode perfeitamente alimentar uma indignação positiva, desde que a gente não combata e, na verdade, opere no sentido de auxiliar esses irmãos. Então, trabalhar sem enviar ou emitir vibrações que não vão resultar em nada. Obrigado. Então, a gente pode encerrar essa reflexão, até porque eu tenho 5 minutinhos aqui, com umas duas outras perguntas do Livro dos Espíritos. Naquele mesmo capítulo, eu falei sobre a definição de justiça, na 875. Na 877, tem uma pergunta que tem muito a ver com isso que a gente está estudando aqui. E, na verdade, vai só corroborar, mas é bom. Temos o nosso Livro dos Espíritos, que é o livro base da Pentateuco. E a pergunta é a seguinte: da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? E ele responde: certo. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa é a causa da perturbação e da confusão que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. E aí 878. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? O limite do direito, que com relação a si mesmo,
reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Gente, reconhecer em seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. O que é isso? Não é exatamente, precisamente o que a gente viu em relação, né, à máxima de Jesus, dai a César o que é de César? Ou melhor, né, amai ao outro como a si mesmo. Por isso essa passagem está bem, né, contextualizada dentro desse capítulo. Então, que fique claro para a gente, eu acho que é essa uma importante lição do nosso estudo de hoje, né, é que a gente, além de quando a gente precisa, né, respeitar o nosso próximo, amá-lo como nós mesmos gostaríamos de ser amados, né, e precisamos, porque somos tão imperfeitos quanto eles, né, mas a gente tem que compreender, né, que as leis humanas, nesse sentido, né, se a gente considerar a coletividade, também precisam ser respeitadas, né, ainda que elas sejam, né, imperfeitas, né. Então, a gente precisa considerar o quê? A transitoriedade também desse processo. Por que a gente às vezes dá tanta, né, vamos dizer assim, fica tão preocupado se isso aqui também é transitório? Eu estou falando do ponto de vista da justiça, né? Ela é apenas compatível por um momento, né? O momento futuro de cada um desses espíritos que estão aqui, né, é algo que vai ser algo diferente. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar esse futuro para melhor. E como é que se muda esse futuro para melhor? A gente só ficar indignado, ou a gente só ficar, né, lançando petardas, né, de ódio, indignação e consternação? Ou, como Emmanuel nos ensinou aqui, né, a gente fazer a nossa parte, né, trabalhar, cooperar. Então, isso é o que eles esperam de nós, né? E é a forma que a gente tem de dar a César o que é de César, né? Mas entendendo que quando nós fazemos isso, né, dar a César o que é de César, é como Jesus falou, nós damos, né, a Deus o que é de Deus. Isso é que é mais importante, né? Porque nesse sentido, nessa cooperação, nesse posicionamento nosso, né, digamos assim, positivo, né, a gente vai estar dando a Deus o que é de Deus. E essa parte que é importante, não é mesmo? Porque ela é a imutável, né? A outra a gente vai, né, fazer apenas por esse processo que a gente tem, né, transitório aqui, que é tão importante mesmo para a nossa evolução espiritual. Mas a cada um de nós, né, tem um papel, né, que é importante, né? Então, que fique essa lição para nós, né, essa reflexão. Muito boa noite para vocês, que a paz de Jesus permaneça conosco nesse trabalho. Mais uma vez, unindo os nossos pensamentos a Jesus, nosso Divino Mestre, pelo término da primeira parte da nossa reunião, onde tivemos, Senhor, essas orientações tão boas, Senhor, tão agradáveis, nos orientando a caminhar pela face da terra, ajudando em nossas escolhas. Por isso só temos a Te agradecer, Senhor, por esses momentos que passaram tão rápidos, mas que é de fundamental importância para todos nós. Gratidão por todas essas bênçãos que já foram nos oferecidas nesse instante e por tantas outras, Senhor, que nos chegarão através do passe, te rogando sempre que fique conosco, mas te rogando também, Senhor, que essas bênçãos se estendam a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Que essas bênçãos que recaíram sobre nós ajude-nos cada vez mais no nosso despertar, no nosso refazimento físico e espiritual.
E assim, Senhor, te pedimos a permissão para encerrar essa primeira parte e te rogando que fique conosco nessa segunda parte do passe, que serão administrados pelos nossos médios passistas, trabalhadores de boa vontade. E assim, Senhor, nos dando a certeza de sairmos daqui bem melhores do que aqui chegamos. Fique conosco, Senhor, agora e sempre, e que nós possamos ficar contigo o tempo todo. Graças a Deus. Quanta luz